Vamos aqui orar. Pai Santo, Pai querido, nós te adoramos, nós te glorificamos e te exaltamos porque o Senhor é Deus. A sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Nós não podemos viver sem o Senhor, Pai. O Senhor é tudo para nós. Por isso, perdoa-nos, Senhor. Perdoa nossos pecados. E lava-nos no sangue de Jesus. Tá bom? E que possamos ser filhos obedientes a Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, através, Senhor, da Tua palavra. E abençoa nossos ouvintes, pessoas que nos assistem ao redor deste mundo. Pois nós precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Te damos graças no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Eu não sei se ela está assistindo. Se ela está assistindo, eu estou só escutando. Bom, a pastora Simone não pode estar comigo, então... Bom, mas vamos aqui. Só quero saber se ela vai estar ouvindo, né? Semana passada nós terminamos aqui, nós falamos sobre... Na semana retrasada falamos sobre a vontade permissiva de Deus, que essa vontade permissiva ela atua dentro da área da desobediência. Por isso a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E depois, na semana passada, nós falamos sobre a vontade soberana de Deus, que é a vontade perfeita dele para nossas vidas. Né? E nós falamos o primeiro caso de Jonas e o segundo caso nós falamos do apóstolo Paulo, quando estava rumo à Itália. O que aconteceu com ele, né? Então, é muito importante que nós saibamos, né, que nós temos a escolha. Ou vamos atuar na vontade soberana, ou vamos atuar na vontade permissiva. Agora, para atuar na vontade soberana de Deus não é de qualquer forma. Né? Não é de qualquer forma. Deus, ele é muito sério, Deus exige de nós. E ninguém pode atuar com Deus na vontade permissiva de Deus, querendo que Deus, né, faça coisas que nós queramos. Por quê? Porque na vontade permissiva é na hora da desobediência. Nós desobedecemos a Deus e por misericórdia, Deus nos guarda, nos livra e nós às vezes conseguimos. Aí dizemos, mas Deus permitiu. Né? Não é que Deus permitiu só, não, é que Ele te guardou. É que Ele usou da sua misericórdia. E por ter usado da sua misericórdia, você não morreu. Você ficou vivo. Na semana é o que tem acontecido. Só que hoje nós vamos falar, né? Nós vamos falar de um outro ponto. É um ponto muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas querem que Deus fale com elas. Eles querem que Deus responda. Deus não trabalha em cima do pecado, né? Aqui está a Vânia Rodrigues. Irmã Vânia Rodrigues, que Deus te abençoe. Onde é que a irmã está, irmã Vânia? Vânia Rodrigues. Me deixa saber, por gentileza, tá? Se possível, aqui no Face. Nós estamos no Face, também estamos na nossa Rádio Alfa Internacional, né? Ao vivo. Quem estiver pela rádio vai poder ver o que eu já estou colocando aqui na tela. Vou até diminuir aqui, né? É o caso que está ali em cima, mas quem estiver no Face, lamentavelmente, não pode assistir, né? Porque não temos como passar ainda. Não existe uma forma. Somente na rádio, que a pessoa que estiver na rádio comigo está assistindo ali pela tela da rádio. Eu fiquei pequenininho ali e aparece o quadro e as pessoas estão assistindo. Então vamos lá. Então você não pode se esquecer que para que Deus fale conosco, nós não podemos estar atuando ou nem querendo estar atuando somente na vontade permissiva de Deus. Eu vou fazer uma coisa e dizer, mas Deus permite. Mas Deus não. Aí você está desobedecendo para não fazer e vai querer fazer da sua maneira. Deus permite para ele não te matar. E para você não morrer e não ir para o inferno. Essa chama-se vontade permissiva. O Jonas, está gravado, gente. Está gravado. Tudo que eu estou te falando, já gravei. Está lá no Facebook. Ou melhor, está aqui no Facebook. Ou no meu YouTube. Você entra em Elias Corrêa, você vai ver minha foto, você vai ver que tem uma série de pregações lá, estudos e seminários. Tá bom? Em espanhol e português. Então, na semana passada, que é a última que eu falei sobre o pecado, se você vai ver o título lá, foi sobre a vontade soberana. E a outra é sobre a permissiva. Então, Deus não trabalha, Deus não pode trabalhar conosco se nós não quisermos obedecê-lo da forma que Ele deseja. Né? Por isso que eu falei sobre Jonas, que desobedeceu e deu um estrago terrível. Assim como o apóstolo Paulo, quando foi levado preso para a Itália, ele obedeceu, o anjo apareceu, salvou todo mundo, só perdeu o navio, porque os caras eram desobedientes à voz de Deus. Mas Deus guardou os homens. Então, Deus exige de nós algo. Ele exige. O que é que Deus exige de nós? Então vamos ver agora. O que é que Deus exige de você?
O que é que Deus exige de mim? Ah, eu quero que Deus fale comigo. Ok, ele quer falar com você, mas você está de acordo com a vontade dele? Você está procurando agradá-lo? Você sabe que Deus é excelência na santidade. Sabe o que é excelência? Não existe palavra para pôr em Deus sobre santidade. A gente fala excelência, ele é a excelência da santidade. Pecado para ele não dá, não tem como. Ele nos vê através de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, isso quando nós estamos procurando fazer a vontade dele. Só assim Deus vê a gente. É um filtro. Agora, Deus exige que nós nos separemos, né? Fugir do pecado. Se nós nos separarmos e fugir do pecado. Deus exige isso da gente. Quando nós não queremos, quando nós queremos ter uma vida com uma intimidade com Deus, mas da minha maneira, da minha forma, é quase impossível. É quase impossível. Por isso nós observamos hoje pessoas, aí se olha para o mundo, por exemplo, as pessoas, o que elas dizem hoje? Lá no mundo. Deus não existe. Só que elas não sabem que elas estão lá por causa que Deus está guardando eles. Mesmo eles sendo pecadores. Porque Deus ama o pecador. Mas ele aborrece, ele não aceita o pecado. Mas o pecador ele ama, ele deu Jesus para salvá-los. Só que essas pessoas, por não estarem vivendo de acordo com a vontade de Deus, eles acham que Deus não existe. Porque tanta maldade não é Deus. E a vontade permissiva de Deus para o mundo é a mesma para nós. Deus permite que aconteçam as coisas lá fora. Para que muitos deles lá reconheçam que existe um Deus. E nós, como já conhecemos a Deus, muitas vezes, nem nós queremos reconhecer que Deus existe. Porque nós sempre dizemos, porque Deus permitiu, porque Deus permitiu. Peraí, gente. Não podemos viver assim. Nós temos que viver na vontade soberana de Deus. Ok? A irmã Wanda diz assim, sou de Itanhaém, litoral, sul, Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Deus continue abençoando o teu ministério. Amém, irmã. Só ore por mim aqui, por favor, viu? Que eu preciso, eu careço muito da oração de vocês. Que pregar a palavra, se atalaia e falar a verdade não é fácil. Você sabe que não é fácil. Mas aqui eu não estou para acusar, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, dizer o que é a palavra de Deus. Eu estou aqui para isso. Por isso Deus pôs essa rádio aqui nas minhas mãos. Estamos no mundo levando essa palavra poderosa que muda o ser humano. Aqueles que querem ser mudados pelo poder da palavra de Deus. Do contrário, pode esquecer que ninguém muda. Não tem igreja, não tem pastor. Não. Somente a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então não adianta. Então a gente tem procurado viver de acordo conforme a palavra. E não é fácil? Não. Mas não é impossível. Tá? E nós não somos melhor que ninguém, não. Sujeito a... Se aparece pedra grande no caminho, somos sujeitos a tropeçar. Né? E o telhado também é de vidro. Então, jogar pedra não se pode, porque cai no vidro da gente, quebra, né? Bom, separar-nos e fugir do pecado. Hoje as pessoas correm para o pecado. Se for falar do mundo, nem precisa falar. Não precisa nem falar. O mundo é cada vez pior. Mais roubo, mais engano, mais mentira, mais problemas. Agora, o que me chama a atenção são os crentes. Que supostamente conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, eles não querem fugir do mundo. Eles querem correr para o mundo. Eles querem parecer-se com o mundo. E não separar-se do mundo como Deus exige da gente, para que Ele possa tratar conosco. E vou dizer mais, hein? Porque se você não vive uma vida de santidade para Deus, você não vai conseguir viver na vontade soberana de Deus. Não vai. Primeiro que Deus vai falar, você não vai ouvir. Se é que Ele vai falar. E se Ele falar, você não vai acreditar. Porque não tem comunhão. Ok? Nós precisamos ter comunhão. Pai do Senhor, irmã Lucimara Santos. Ela está lá em Peroíbe. Que Deus te abençoe. Dá um abraço no de ontem, tá? Que vai ser a de amanhã. Claro que é o de hoje. Mas vamos lá. Olha só essas fotos que eu coloquei. Para os irmãos que estão lá na rádio. Olha as fotos. Aqui é um muro. A primeira foto é um muro em construção. Na outra são dois pés e uma divisa no chão de pedras. E ali o outro muro é o muro de Berlim. O famoso muro de Berlim. Lembra que separava as duas Alemanhas? Então, o que acontece? Quando nós começamos a cometer pecados, simplesmente nós começamos
a separarmos de Deus. Nós criamos uma barreira. Nós é que criamos uma barreira. A Bíblia diz assim, eu achei interessante esse versículo, eu gosto até muito dele, que a Bíblia diz assim, que nós não podemos nem pensar em ter amizade com o mundo, que todo aquele que quer ter amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Engraçado, né? Não está escrito assim, se você quiser ser amigo do mundo, Deus vai ser teu inimigo. Não, Deus não. Nós, porque o mundo é do maligno, é do inimigo. Ei, põe atenção no que eu estou te falando. Presta atenção no que eu estou te falando. O mundo não é do maligno, ele está no maligno. O maligno está dominando hoje. E se você quiser fazer parte desse mundo, está lá namorando com o mundo, você está fazendo parte do quê? Das coisas do diabo, que é o inimigo de Deus. E automaticamente a pessoa se torna inimigo de Deus. E Deus fica te olhando, dizendo, poxa vida, eu estou aqui esperando por ele, por ela. Mas eles não querem. E criamos essa separação que está aí, ó, esse muro aí. Aí depois você vai para o culto, vai lá na igreja e ora, ai Senhor, e vai no ciclo de oração, e faz vigília, e não acontece nada. Por quê? Porque você levantou uma barreira contra Deus. Deus não pode falar com você. Você já não ouve nada. E quando ouve, essa palavra não é para mim. Não é para mim. Porque Deus não alisa. Deus não fica sovando, fazendo massagem. Não. A palavra de Deus é pesada. Tem palavras que são, sim, suaves para aqueles que são fiéis e tementes a Deus. Sim, são. Mas quando você não está na fidelidade com Deus, ela é borracha dura, meu. E ninguém gosta de ouvir borracha dura para exortar. Vamos ver aqui. Vamos aqui. Olha o que diz aqui. Romanos 12, 9. Presta atenção no que diz Romanos 12, 9. Diz assim. O amor não seja fingido. Se a Bíblia está dizendo que o amor não seja fingido, é porque tem muita gente fingida na igreja. É porque tem muita gente fingida. O mundo é muito fingido no mundo, aí fora. Tudo é fingimento. É só aparência. Né? Só aparência. Eu estava ouvindo na segunda-feira, perdão, os irmãos conversando comigo no parque, os irmãos hispanos, né, da igreja que eu assisto, e nós estávamos falando sobre que existe ainda hoje pessoas que são pagas para chorar. Gente, isso é o cúmulo. Pagam para a pessoa ficar chorando. É a mesma coisa que está dizendo a Bíblia. Porque Deus já sabia que o povo ia ser tramposo, né? Fazer as manobras aí, né? Tramposo é em espanhol. Fazendo as manobras, né? Então o amor não seja fingido, não, irmão. Ô, irmã, não. Aí começamos a pecar, aí já começamos a pecar quando deixamos de cumprir com o que está escrito. Porque tem gente que pensa que pecado é só adultério, prostituição. Né? Largar da mulher, largar do marido. Não é só isso não. Não é só isso não. Fingimento no amor. Não confessar os pecados. Tudo isso é pecado. O que mais? Olha o que diz aqui. Aborrecei o mal. Hoje o povo não aborrece o mal. Hoje o povo está de olho bem regalado para o mal. O mal é tudo aquilo que não nos faz bem. Isso é mal. Pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser uma atitude, enfim. Tudo que não é de Deus é mal. E tem muitas coisas no mundo hoje que são malignas, que são feitas para justamente nos afetar. Mas tem muita gente hoje que adora o mal, protege o mal. E que mais? E apegai-vos ao bem. O apóstolo Paulo foi bem enfático quando ele diz o seguinte, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Nós não temos como escapar. Por isso que se nós quisermos agradar a Deus, temos que fazer o que o Senhor falou. Vocês se separem do mundo, vocês fujam do pecado. Para que eu possa trabalhar com vocês, para que eu possa falar e vocês me ouvirem. Do contrário, vocês não vão me ouvir. Porque vocês criam uma barreira. Eu não posso falar com vocês. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Eles criaram uma barreira entre eles e Deus. O que Deus fez? Teve que botar eles para fora do paraíso, que era o jardim do Éden. Pôs para fora. E protegeu ainda para eles não voltarem. Foi Deus que criou a barreira ou foram eles que criaram a barreira? Eles. Por quê? Porque pecaram. Então, nós muitas vezes estamos cometendo o pecado da desobediência. Que é o mais que os cristãos cometem hoje.
Pecado da desobediência à palavra de Deus e ponto. Acabou. Se a Bíblia te diz uma coisa, está acabado. Não interessa se você vai gostar, se você não vai, se eu vou, se eu não vou. Ou eu aceito ou eu não aceito. Ponto. Se você não aceitou, já está pecando. Que é a palavra de Deus. Você vai indo contra a palavra de Deus. Então, o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Palavra de Deus. O que mais? 1 Tessalonicenses 5:22. Que diz? Abstende-vos. Quer dizer, deixa de longe de toda a aparência do mal. Hoje, se eu for falar isso, se for falar mesmo para valer isso aqui, eu não saio daqui hoje não, gente. Hoje, o povo, aqueles que se dizem cristãos, eles estão mais preocupados em aparentar mal do que aparentar bem. E a aparência do mal, para eles é boa. Mas a aparência do bem é cafona, é ultrapassado, é algo que já não vale a pena. É assim que fala. Né? As roupas de hoje, por exemplo, no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Aqui é a mesma coisa. E é todas as raças. Não pensa que é só... Gente, é no mundo inteiro. As roupas são a aparência do mal. Mostrando aqui, mostrando ali. Isso é a aparência do mal. E os crentes estão copiando. Ei! Psst, ei! Os crentes, os chamados cristãos, estão copiando a mesma moda. É roupa agarradinha, decotão, curtinha, que tal, que não sei o quê. E vão para a igreja. Hã? E vão para a igreja. Essa é a verdade. Entendeu? Essa é a verdade. Então nós não podemos fazer vista grossa. Né? Não podemos. Não podemos de jeito nenhum. Não podemos de jeito nenhum. Então, quando a Bíblia diz, olha, vocês abstêm-se da aparência, quer dizer, fuja desse negócio. Não, é o contrário. É o contrário. Então, vocês prestem atenção no que eu estou falando, que pecado não é só adulterar, só prostituir, ou divorciar, largar da mulher, largar do marido, para arrumar outra, ir embora. Não, não é só isso não. Se fosse só isso, era fácil de arrumar. Pior que não é. Pior que são esses pecados que são chamados pecados que ninguém vê, mas só Deus vê, que se comete hoje. A aparência do mal, misericórdia. É o que mais se vê hoje. E muitas vezes nós não queremos ouvir o que diz a palavra de Deus. Nós não queremos, não nos interessa. Porque muitas pessoas estão confiadas somente na misericórdia. Ok? Então, é muito sério. É muito sério. As coisas com Deus não é da forma que nós queremos. Se fosse, gente, vocês pensam que eu teria posto o rádio? Não teria posto o rádio, não. Dinheiro eu tinha. Mas era a vontade dele, soberana dele. Ele arrumou a pessoa para dar o dinheiro. E hoje estou aqui no ar. Eu fazia rádio, sim, fazia, porque ele me chamou para fazer rádio também. Eu fazia rádio, sempre fiz rádio, sempre, não é de agora. Só que hoje estamos no mundo através da nossa própria rádio, online. E você está me assistindo aí. Tem gente em Las Vegas, tem gente no Brasil, tem gente em todo que é lado aí. Tem gente lá em Itanhaém, lá em Peruíbe, aí. Cidades diferentes. Peraí, eu estou em vários lugares hoje. Já estive de manhã em vários lugares. E agora de tarde eu estou em vários lugares outra vez. Por quê? Porque nós temos que entender qual é a vontade soberana de Deus. Porque a vontade soberana de Deus nem sempre é da forma que a gente quer. Não aparece. Não parece para nós que ela é boa. Não importa. Porque não tem que parecer para nós. Ela tem que ser boa, porque é a vontade de Deus. O que diz aqui Tiago 5,16? Agora a coisa pega. Confessai as vossas culpas uns aos outros. A quem? Ao anjo? O arcanjo? Não. Os irmãos. Ter coragem de confessar o erro. Reconhecer o erro e confessar.
Gente, não sou eu que estou dizendo, gente, a palavra de Deus é Bíblia. Se a palavra de Deus não serve para você, joga fora a sua Bíblia e vai fazer qualquer outra coisa. Porque Jesus vem e você não vai subir. E é pronto. A pastora Simone pregava hoje, e ela falava um negócio tão sério que eu fiquei atemorizado. Que se você não consegue ouvir a voz de Deus, você não obedece à voz do Pai, Deus, tampouco você vai ouvir a trombeta. Isso me deixou preocupado. Falei, meu Pai, Jesus, tem misericórdia. Porque antes da gente subir, vamos ter que ouvir a trombeta. Hello? E se você levantou um muro de pecado contra Deus, você não vai ouvir nem corneta, quanto mais trombeta. Nem gaita. Então, meus queridos, a Bíblia diz aqui, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros. Culpas o quê? Pecados, delitos, fraquezas. Confessar. Uns aos outros. O que mais? E orai uns pelos outros. Quer dizer, você tem que falar, olha, eu cometi esse erro, eu estou arrependido, não deveria, mas fiz, agora ore por mim. Palavra, está aqui, Bíblia. Vai deixar, né? Para que sareis, para que seja curado, para que sareis. Porque o pecado, ele vai ficando em você como se fosse uma enfermidade. Não é uma enfermidade, mesmo que te destrua, não é uma enfermidade, mas é como. Então, quando você confessa e orem por você, aquilo sai de você, você fica curado, é a palavra de Deus. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Mas aonde estamos nós, que queremos confessar, eu cometo um erro hoje e fica quietinho. Por quê? Porque eu sou pastor? Por favor, ninguém pode saber. Não é assim? Hoje é assim. Mas nós não podemos nos enganar. Se as pessoas não veem, existe um olho que vê todas as coisas, que é o olho do Pai. E tem mais, o diabo sabe que você está no pecado, porque ele foi que te jogou lá. Com a conversa mole dele. Gente, o pecado não é só o que as pessoas pensam, não. Tem muita coisa, eu já falei aqui desde o início. Vai ver a série que eu comecei a falar, está tudo gravado. Você vai ver, você vai ficar horrorizado. Pecado é muitas coisas. E nós cometemos o maior pecado que nós, os evangélicos, cometemos, os cristãos, é não obedecer à palavra de Deus. A Bíblia está dizendo aqui, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, seja curado. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Muitos só usam essa aí, a oração do justo pode muito nos seus efeitos, mas esquece de dizer, confessai as vossas culpas. Então, nós temos que tomar cuidado. Se Deus tem as duas vontades, a permissiva e a soberana, Deus quer que nós atuemos na soberana dele, não na permissiva. Não na permissiva, porque a permissiva ela pode falhar. Pode, que Deus pode se encher e falar, chega, acabou. E não permitiu mais, vai embora. Mas a soberana ele está contigo, como guardou Paulo, quando estava no navio, indo para a Itália. Perdeu o navio, perdeu tudo, mas os homens se salvaram e não perdeu ninguém, nem um fio do cabelo. Como o anjo disse para ele. Porque soberana. E na vontade soberana você passa por muitos problemas, já falei isso aqui. Você não pode esquecer de Daniel na cova dos leões, você não pode se esquecer dos 3 moços da fornalha de fogo. É ou não é? Então, tem. Mas Deus está contigo. Porque você está na soberania e Ele vai mostrar para todo mundo que Ele é na tua vida. Aí está o detalhe. Vamos aqui para terminar. Mais 2. Em Hebreus 3,13 diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Quem é que gosta de ser exortado? Exortado é mais que um conselho. Porque exortar é a mesma coisa que bater com palavras para corrigir a pessoa. Tem gente que não gosta de conselho, quanto mais ser exortado. Mas a Bíblia diz aqui, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Hebreus 3,13. O que mais? Durante o tempo que se chama hoje. Ei,
no tempo que se chama hoje. É hoje, todos os dias, é hoje, ontem, amanhã e assim vai nós. Que mais? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ah, que é perigoso. O pecado ele é tão terrível que depois que você comete o pecado e você não confessa, como diz ali o versículo de cima que nós lemos em Tiago, então ele vai entrando em você, ele vai como que te dominando. Então ele vai te enrijecendo, vai fazendo você ficar duro. Você fica duro no sentimento, você fica duro no pensamento, você fica duro espiritualmente, você vai ficando duro. Para você não tem ninguém. Ninguém! Você entendeu o que eu falei? Sabe o que é ninguém? Nem Deus. Ninguém. É você. E você pensa que Deus virou seu empregado. Que Deus agora vai fazer o que você quer. Tem gente que pensa assim. Eu não vejo aqui. Eu não vejo aqui. Gente, eu não vejo isso aqui. Eu vejo aqui. Tem igrejas aqui que a coisa é difícil. É difícil. Por isso que o povo fica rodando, dando volta. Tem muitos que já nem querem mais para a igreja, ficam em casa. Porque os homens que são chamados homens de Deus não se comprometem e não se submetem a Deus. Esse é o problema. Que não era o caso de Moisés. O povo de Moisés reclamava de Moisés por falta de comodidades, falta de comida e tal. Mas sabia que Deus falava com ele. Sabia. Agora, a pior coisa que tem é ser dirigido por alguém que sabe que Deus não está mais falando com ele. Ou com ela. Por causa de quê? Por causa do pecado. Porque ficou duro. O coração endureceu. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Isso serve para mim também. Eu que não me cuide em relação ao pecado para ver o que acontece. Fica cego. Lembra do sacerdote Eli? Começou a cobrir o pecado dos filhos. O que aconteceu? Caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. É o sacerdote de Israel. Então, com o pecado não se pode ficar brincando. E Deus exige que nós fujamos. Que nós nos separemos do pecado. É exigência. Não é um pedido. Não. Deus não está pedindo para você, ai, por favor, meu filhinho. Não. Eu exijo que vocês se afastem do pecado e pronto. Senão vocês vão levantar uma barreira contra mim. E eu não posso fazer nada, porque são vocês que estão levantando. Hello? Hello? Não é Deus que está levantando, somos nós. Então exortais. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Mas hoje tem tanta gente endurecida que o mundo é mais prazeroso do que estar no culto. Mentir e enganar é muito melhor do que falar a verdade. Dá mais lucro. Tudo tem conta. Porque essas palavras que estão escritas aqui um dia vão ser cobradas. Em nós. Em nós e para nós. Vai ser dito. Aí eu quero ver como é que será. Por isso eu tenho temor. Hoje eu estava escutando a pastora Simone pregando aqui. Ela estava falando e de repente ela falou que... Eu achei muito interessante a colocação. Ela disse que os filhos conhecem a voz dos pais, né? E quando eles escutam a voz dos pais, eles ficam doidos para correr, né? Dos pais. Agora, se nós não escutamos, se nós, como filhos de Deus, que diz que somos, né? Dizemos que somos, nós não escutamos, quer dizer, não atendemos a voz de Deus, então, com certeza, quando tocar a trombeta, tampouco vamos escutar. Aí é triste. Porque antes do arrebatamento vai tocar a trombeta. Só os que estiverem preparados vão escutar e vão subir. Os que não escutaram ficarão e acabou, ponto final. Então a coisa é mais certa que se pode pensar, gente. Viver uma vida que se dizer, vou viver uma vida para Deus e fazer o que eu quero, pode esquecer. Então é melhor você fazer o que você quer de uma vez. E não põe Deus no meio não, para não ficar pior. Por favor, que a cobrança vai ser mais pesada ainda. Então faz o que você quer com o seu nome e esquece Deus. Deixa Deus quietinho lá. Porque a cobrança vai ser mais pesada. Okay? Eu estou mostrando Bíblia, estou falando estudo bíblico sobre o pecado. Ok? Se você não sabia, é isso que nós estamos comentando aqui. Está gravado, está tudo no YouTube, está tudo no Face. Só você entrar, você vai ver lá. Em espanhol e português. Agora veja bem. Último versículo para terminar. O que diz? 1 João 1,9. O que diz? Preste atenção. Se, tem um se, confessarmos os nossos pecados, se você confessar os teus pecados,
se eu confessar os meus pecados, aqui está dizendo uma particularidade com Deus. No versículo lá em cima fala, confessai as vossas culpas uns aos outros. Aqui já é uma particularidade de você, quando Deus diz assim, se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, toda maldade. Porque a injustiça é maldade. E uma das coisas que mais se cometem hoje no meio cristão, injustiça. E nós lemos na palavra, presta atenção no que eu estou te falando. Está escrito que no milênio, quando Cristo vier no milênio para reinar com a igreja, isso vai ser depois da grande tribulação, que Jesus virá com a igreja para reinar 1000 anos, será um reinado de justiça, está escrito. E nós sabemos de tudo isso, mas só que é o seguinte, é melhor eu ser injusto do que ser justo. Hello? Hello? E se isso não é pecado, então não sei mais o que é pecado. Não sei. O que mais que é pecado? Adulterar? Prostituir? Trocar de mulher, trocar de marido? Arrumar amante? Então o quê? Só isso? Não. Se fosse só isso, era até cafezinho com leite para Deus. Mas não é não. Tem coisas piores que estão acontecendo hoje dentro das igrejas que leva tudo a acontecer. Quando nós começamos a praticar a injustiça, que é mal, que é parte do mal, ser injusto, o que é ser justo? É fazer o que é correto. Atuar no que é certo. Isso é ser justo. Isso é ser justo. Oh, ser justo, o quê? Não, ser justo é isso que eu estou te falando. Mas é melhor hoje a gente ser injusto do que ser justo. É melhor que eles percam e eu ganhe do que eu perder e eles ganhar. É assim que é. Então, isso é parte do mal. E isso é pecado. E o que Deus exige de nós é simplesmente isso. Separar-nos e fugir do pecado. Mas hoje está todo mundo voltado para o mundo, voltado para o pecado, voltado... Hoje, se você vê na igreja, se você vê o povo da igreja e o povo do mundo, qual a diferença? Me fala qual? Me fala qual é a diferença. No quê? A única diferença é que aquele povo se reúne lá no templo para cantar, passar uma horinha lá e ir embora. E os outros ficam no mundo o tempo todo. E depois alguns de lá saem daquele lugar lá e vão para lá também. Pronto, está tudo certo. Tudo bem. Roupa é igual. Fala igual. É. Tá me entendendo o que eu estou falando? Então nós criamos esse muro contra Deus. Nós é que criamos, não é Deus, não. Somos nós. Por isso que muitas pessoas hoje estão preferindo viver atuando na vontade permissiva de Deus. Viver fazendo as coisas conforme a sua vontade e ficar chorando. E depois pedindo oração. Não resolve. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Fala duro, pesado. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E para terminar, vamos orar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda maldade. Agora é o seguinte, você quer viver uma vida bem com Deus? Quer? Obedeça a palavra de Deus. Não te importa se ela é dura ou se ela é leve. Te importa obedecer como importa a mim obedecer e aceitar. Agora, você quer viver uma vida qualquer? Faça o que você vive fazendo, de qualquer maneira, vive de qualquer maneira. E as coisas não saem, as coisas não andam, as coisas não fluem. E depois você vive pedindo oração, ora por mim, aqui, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não vai resolver. Confessai as vossas culpas uns aos outros. É palavra do Pai, é palavra de Deus. Palavra fiel e justa. Digna de ser aceitável. Enquanto se pode, porque o dia vai parar. Interessante que a pastora Simone falou hoje também que quando Jesus vier, as igrejas vão lotar. Vai faltar espaço. Mas aí não adianta mais. Aí vai passar pelo processo da grande tribulação.
Mas enquanto Jesus não vier, nós vamos estar aqui, até que Ele queira que estejamos aqui. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua família, pela sua vida e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Ok? E na semana que vem a gente segue aqui se Jesus não voltar. Amém? Então vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela sua bondade, Pai, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Muitos não te entendem, Pai. Muitos não te conhecem. Dizem que te conhecem, mas só de ouvir falar. Mas o importante é ver, Senhor, com os olhos espirituais, quem é o Senhor. Então, meu Paizinho querido, abençoa meus irmãos, ajuda cada um de nós, guardando-nos, Pai, de sermos endurecidos pelo pecado, de sermos insensíveis pelo pecado. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nós. Abençoa cada pessoa que nos ouve e nos assiste pelo Facebook, pela Rádio Alfa ao redor desse mundo. Pois nós sabemos, Senhor, que todos nós precisamos do Senhor. E que esta palavra que é fiel e justa e verdadeira possa estar nos nossos corações, hoje e sempre. Pois te damos graças e te pedimos tudo isso, Pai, no santo nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém, e glória a Deus.